Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Leremos os versículos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Começamos a meditar em Tiago há um pouco mais de um ano. Chegamos então agora ao final do capítulo 2. Então tudo indica que temos mais um ano para terminar essa carta. Então os irmãos tenham paciência comigo. Tiago capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 14 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, a qual só com capacidade intelectual não conseguimos entendê-la. Por isso, pedimos a Tua ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, de maneira que a gente possa lê-la e compreendê-la, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude na exposição desse texto, que o Senhor perdoe os meus pecados, não leve em conta os meus erros, ó Pai, mas que possa sim o Senhor falar através da sua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão que estará ouvindo essa mensagem, de maneira que, ao ouvi-la, a sua palavra possa alcançar os corações e, ao sairmos daqui, possamos colocá-la em prática, para louvor do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu lembro que na minha infância eu morei um período na zona rural e tinha algumas coisas que me deixavam bem curioso em entender, né, o funcionamento de algumas coisas. Uma delas era que tinha muito próximo de lá de casa
vários genipapeiros, né? Genipapo, né? Não sei quantos conhecem, não sei quantos gostam. Eu sou fã de tudo que é de genipapo, tá? Suco, doce, tudo que é de genipapo eu gosto. É rico em ferro, faz bem à saúde. Então, por favor, se quiser experimentar. E só que uma das coisas me chamava a atenção, porque tinha um que era muito grande, muito formoso, muito bonito, que ficava muito próximo de lá de casa. Só que, por mais que ele fosse bonito, por mais que ele demonstrasse muita vitalidade, eu nunca vi sequer um fruto dele. Nunca vi. Em toda a minha infância eu não vi um fruto. Isso me deixava um pouco chateado porque eu tinha que me deslocar para mais longe para conseguir coletar alguma coisa, né? Mas depois de um tempo, eu descobri que para essa espécie, existem árvores macho, que a gente chama de macho, e árvores fêmeas. Olha que interessante. Os machos só colocam flor, floresce, muito bonita, fica bela, porém o fruto não aparece. Então, quando eu li esse texto e eu comecei a meditar sobre ele, eu percebi que Tiago falava sobre uma árvore que não dá fruto. Por mais que ela seja bela, por mais que ela pareça ser bonita, por mais que ela seja, em teoria, perfeita, ela não mostra, ela não possui evidência de que seu fruto é bom. E Tiago trata basicamente sobre isso, sobre a falta de evidência que um crente ele pode não demonstrar, né? Um crente ele pode estar vivendo como crente, ele pode estar falando como um crente, mas a sua vida pode, assim como a árvore que eu citei, ela pode não gerar frutos, ninguém pode ver o seu fruto. Sabendo disso, a gente não conhece se sua raiz é boa, se o solo é fértil. Então, Tiago, depois dele tratar, quando a gente olha para o capítulo 1, depois dele tratar de perseverança, ele também trata um pouco de sabedoria, mas no capítulo 2, ele já começa falando sobre a prática da palavra do Senhor, né? Mas ainda no capítulo 1, no versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha já Tiago já introduzindo o tema de prática da palavra. Nos versos 27, ele diz que a religião pura e sem mácula para nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Tiago está dizendo novamente, não faz muito sentido você dizer que é religioso se você não pratica as boas obras. Quando a gente olha para o capítulo 2, foi a exposição que fizemos da última vez que eu preguei aqui, no verso 13, que é, digamos, a introdução desse texto do que a gente acabou de ler, ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Isso ele estava falando de pessoas que faziam acepção de pessoas, tá? De crentes que faziam acepção de pessoas, que viam um rico chegando, tratava bem, mas quando o pobre chegava, fingia que ele nem existia. Então, Tiago está dizendo, olha, o juízo será sem misericórdia para você que trata as pessoas sem misericórdia. Perceba, então, que Tiago, ele parece que tem uma preocupação em Tiago, quando a gente olha para a carta, que é a falta de incoerência que os crentes naquela época tinham. A incoerência com que aqueles crentes tinham em relação ao que eles pregavam, crer, com aquilo que eles viviam, tá? Isso porque a igreja que a gente percebe, é o que fala na carta, para quem Tiago escreveu, é a igreja da dispersão, se a gente vê o versículo 1 da carta de Tiago. Então, eram aqueles irmãos que estavam dispersos, que por conta da perseguição, eles haviam fugido de Jerusalém, depois da morte de Estevão. A gente vê lá
no livro de Atos, eles começaram a fugir por conta da perseguição. Então, muitas pessoas perderam tudo, estavam pobres, estavam precisando de suporte, mas não encontrava suporte. Pelo contrário, aqueles que deveriam ser misericordiosos, aqueles que diziam ser cristãos, não estavam agindo conforme o Senhor tinha ensinado. Então, eles professavam a fé que, na prática, não era visível. Então, Tiago, ele começa a conectar esses textos, né? O que a gente acabou de ler dos versículos anteriores. Então, ele sempre está conectando as ações de misericórdia com a prática da palavra de Deus. Ele sempre está conectando isso até esse ponto que a gente chegou. Então, perceba que Tiago, ele, por mais que o texto possa parecer que tenha como título "A fé sem obras é morta", o texto fala sobre uma fé falsa e uma fé verdadeira. É o foco do texto aqui, tá? Então, eu queria meditar com os irmãos essa noite com o seguinte tema: as evidências de uma fé verdadeira. Quais evidências de uma fé verdadeira? O que é que a gente precisa fazer para que as pessoas olhem para a gente e vejam que a fé que nós professamos, ela é verdadeira? Tiago, então, ele começa com duas perguntas. Qual é o proveito se alguém te disser que tem fé e não tem obras? Qual é o proveito disso? Qual é o proveito alguém falar que acredita em Deus, mas vive uma fé teórica? Qual é o proveito quando alguém diz que é cristão, mas sabe que o irmão precisa de algo, uma ajuda, e nada faz? Qual é o proveito se você diz que tem uma fé, mas essa fé não muda nada na sua vida? Qual é o proveito dessa fé? Aí Tiago está perguntando, pode essa fé salvar alguém? Pode essa fé teórica salvar alguém? Então perceba que Tiago está preocupado com essa incoerência. Alguém que diz que é cristão, alguém que diz que acredita em Deus, mas essa mudança, essa conversão, não trouxe nenhuma mudança na vida. Tiago fala para as pessoas que, nos nossos dias, vamos dizer assim, aplicando já para os nossos dias, é alguém que até vem para a igreja, vem para a EBD, vem para o culto dominical, alguém que se veste como crente, fala como crente. Só que quando sai da igreja, a vida que pratica na segunda-feira de manhã é uma vida totalmente desconexa daquilo que ela diz crer. Então ela mente, ela rouba muitas vezes, tratam as pessoas mal, mas todos os domingos está lá na igreja. Todos os domingos está na igreja, tá? Até grava versículos e até compartilha nas redes sociais. Só que vive uma vida que não faz diferença, uma fé que não faz diferença na vida dessa pessoa, uma fé que não leva a lugar nenhum. Então, Tiago, quando ele traz essa pergunta, ele diz, o que ele está pensando é, que diferença faz se você diz que tem uma fé e essa fé não traz mudança alguma na sua vida? Qual a diferença que essa fé pode provocar em sua vida? Tá? Eu lembro que, alguns meses atrás, teve uma visita presidencial aqui em Salvador e uma das coisas que foi comemorado e uma faixa foi colocada lá no local, dizendo sobre a ponte Salvador-Itaparica. Não sei quantos viram, tinha um banner bem grande, a ponte chegou. Eu não sei quantos viram isso, mas para mim aquilo ali foi uma afronta diante de nós. A ponte chegou, tudo bem, chegou, mas ela leva a algum lugar? Não leva. As pessoas vão continuar fazendo tendo as mesmas dificuldades. Ela chegou, por que ela não leva a nenhum lugar? Porque não teve obras. Por que não teve obras? Se não teve obras, ela não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então, Tiago trata dessa incoerência
Porque se a gente vive por aí dizendo que é crente, mas essa fé que a gente professa, ela não traz evidência nenhuma, essa nossa fé não está produzindo nada na nossa vida. É uma fé falsa, é uma fé morta, é uma fé que não muda nada na nossa vida. Aí Tiago traz um exemplo, 15 e 16, né? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Se a gente fala, alguém pede algo a gente sabendo que essa pessoa precisa, e a gente fala, eu vou orar por você, e não faz nada, qual o proveito disso? Qual o proveito dessas palavras? Não estou dizendo que não é necessário orar, tá, irmãos? Mas existem momentos que a gente precisa agir, tá? Tem momentos que a gente precisa sair um pouco da teoria e praticar, quando a gente pode. Geralmente a gente ora por coisas que a gente não consegue executar. Coisas que a gente sabe que precisam de uma intervenção, e a gente ora por isso. Aquelas coisas que a gente tem conseguido executar, geralmente a gente agradece por elas, né? Mas aquilo que a gente não consegue, a gente ora. Mas se alguém pede um alimento, como o Tiago fala aqui, ou roupa, ou algo parecido, que diferença faz se você disser, vá em paz, Deus te abençoe, eu vou orar por você? Que diferença faz? Se não houver ação, se não houver obras, de que adianta as palavras, por mais que elas sejam mais belas possíveis? Tiago, então, mostra esse exemplo de alguém que está precisando de um alimento cotidiano. Olha o que ele fala. A pessoa não está pedindo algo para realizar um sonho daqui a alguns anos. A pessoa não está pedindo para talvez suprir uma necessidade que ela ainda pode ter. Não. Tiago está falando que essa pessoa está precisando agora de um alimento e também de vestes. Será que nossas palavras saciariam a fome dessa pessoa? Será que essas palavras que a gente, por mais belas que sejam, será que ela diminuiria o frio dessas pessoas? De maneira nenhuma. Porque existem momentos, e aqui parafraseando o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que existem momentos que você não é para você orar. Não é para você orar. Existem momentos que é para você agir. Então, quando a gente se depara com esse texto e vê que Tiago está tratando de pessoas que sabiam que outras estavam passando necessidade, carecendo de alimento e de vestes, e a pessoa fala, vá em paz. Qual o proveito disso? É a pergunta que Tiago traz. Agora, quando a gente olha um pouco para esse texto, talvez a gente se sinta culpado muitas vezes porque alguém no mercado pediu um dinheiro para a gente e a gente não deu. Alguém talvez na rua pediu um recurso, algum dinheiro para a gente também não deu. Infelizmente, meus irmãos, existem muita gente que se aproveita disso também. Muitos que se aproveitam da situação do país, que é um país pobre, nosso país é um país pobre, e se aproveitam para talvez viver pedindo, e não se esforça também para buscar um emprego. Paulo diz em Tessalonicenses que se alguém não quer trabalhar, também não coma, tá? Só que Tiago, ele não está falando exatamente dessas pessoas, ele está falando dos irmãos da fé. Essa palavra de Tiago é para a igreja, para os crentes.
A gente não está aqui dizendo que você não deve dar algum recurso para uma pessoa da rua que te peça, tá? A gente não é sobre isso. Todas as pessoas que te pedem, se o Senhor tocar no seu coração, você pode sim dar um alimento e qualquer outra coisa. A gente sabe que a misericórdia, a gente precisa agir com essa misericórdia para com todos. É algo que agrada a Deus, tá? Mas agir com misericórdia para com nossos irmãos na fé é um dever de todo crente. Paulo diz em Gálatas 6,10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então percebam que Tiago está trazendo essa incoerência de alguém, não era pessoas não crentes que estavam precisando de recursos, mas eram os nossos irmãos na fé. No versículo 17 ele fala que, agindo dessa maneira, essa fé, ela por si só ela é morta. Olha o que ele diz no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se a sua fé, se a nossa fé não for acompanhada de obras, ela é uma fé, no mínimo, falsa. Eu estou dizendo no mínimo, porque lá na frente Tiago vai colocar mais peso nesse texto. Agora, a partir do verso 18, Tiago traz um debate entre duas pessoas. Alguém que crê que a fé precisa de obras e outro dizendo que na verdade não, só a fé é suficiente. E lembre, meus irmãos, que essa pessoa que o Tiago está debatendo não é Paulo, tá? Não é Paulo. Por que muitos pensam que é Paulo? Porque Paulo fala em Efésios 2 que a salvação é por meio da fé e não por obras. Não é isso que Paulo fala? Então, quando a gente lê Tiago a primeira vez e a gente vê que Tiago está tratando, falando que não só a fé, mas as obras também. A gente pode achar que a Bíblia está trazendo uma contradição entre Tiago e Paulo, né? E isso por muito tempo foi imaginado por alguns, né? Lutero, por exemplo, dizia que a carta de Tiago não tinha peso. Ele chamava epístola de palha, porque não tinha peso como as cartas de Paulo. Porque ele entendia que Tiago estava, em teoria, refutando Paulo. Mas depois, em um determinado momento, quando ele meditou nas Escrituras, ele percebeu que Tiago complementa Paulo. Percebam que quando Paulo fala que a salvação não é por meio de obras, é porque Paulo está imaginando como é dada a salvação, tá? Como a salvação nos alcança. E, de fato, não é por meio de obras. A salvação foi algo que o Senhor nos deu. Não foram as nossas boas obras que nos salvou. Não, foi a misericórdia do Senhor que nos chamou. A salvação, o homem ele não tem participação na salvação. Ele não tem participação. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que salva. Toda obra de salvação foi feita por Deus sem participação humana. E por que Tiago agora diz que a fé sem obras ela é morta? É como se fosse duas moedas, uma moeda com duas faces. De um lado, está falando sobre como é dada a salvação, do outro lado é como essa salvação é vivida. Então, todo crente que é salvo, todo salvo, ele precisa evidenciar as obras da salvação. Todo mundo que foi salvo, as obras precisam acompanhar esse salvo. Tanto é que Paulo, até ele fala que em Gálatas, né, que o salvo ele precisa evidenciar os frutos da salvação, né? Os frutos do Espírito que ele fala lá em Gálatas. Então, percebam que não existe contradição entre Paulo
e Tiago. Pelo contrário, Tiago está falando que se você foi salvo, as boas obras precisam acontecer em sua vida. Você foi salvo não para guardar as boas obras para você, mas para que você possa também abençoar outros, para que você possa frutificar através dessa salvação. Versos 18, então, voltando, só abrir esse parênteses para explicar um pouco isso, mas no verso 18, Tiago traz aqui um debate entre ele e uma pessoa, que a gente não sabe quem é, pode ser alguém que ele imaginou, né? Talvez ele esteja usando de alguma ferramenta, eu esqueci a ferramenta que ele usa, mas Tiago com certeza está usando dessa ferramenta, é como se fosse uma fala um pouco mais acalorada entre duas pessoas, e uma pessoa é a pessoa imaginando, tá? Eu não sei quantos já passaram por isso, né? Você ficar discutindo com você mesmo no espelho muitas vezes. Então é mais ou menos isso que Tiago está trazendo aqui. Então o Tiago aqui está refutando essa pessoa que está se opondo a ele. Ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Perceba que Tiago está refutando o argumento de alguém que acha que só precisa da fé para ser salvo e que as obras não precisam acontecer. Ou eu tenho fé ou eu tenho as obras. Se eu tiver uma das duas, eu estou salvo. Aí Tiago está dizendo não. Pelo contrário, essas duas coisas precisam acontecer na vida de alguém que foi salvo. Precisa existir obras, tá? Essas coisas não podem existir de maneira nenhuma separada. Então ele nos mostra que a fé e as obras precisam, de fato, andar junto. Se a fé é verdadeira, ela vai produzir alguma coisa. Se a nossa fé é verdadeira, ela vai ter que produzir alguma coisa. Porque se isso não acontecer, aí Tiago volta a pergunta: qual é o proveito disso? Qual é o proveito dessa fé que não produz nada? Essa é a pergunta que Tiago está trazendo o tempo todo no texto. Qual é o proveito dessa sua fé que você diz crer, mas não gera nada, não gera vida, não gera obras boas? Qual é o proveito disso? Qual é o proveito, então, da gente viver professando a fé em Cristo e quando a gente sai daqui, a gente trata nosso cônjuge mal, não respeita, trata as pessoas mal? Qual o proveito dessa fé? Qual o proveito você falar que tem fé em Deus, postar versículos, ouvir louvores, mas vive uma vida totalmente fora disso, vive uma vida totalmente alheia, uma vida que não glorifica a Deus? Qual é o proveito dessa fé que você disse que tem? Qual é o proveito de alguém que diz que tem fé, mas se recusa a vir adorar o Senhor no dia do Senhor? Qual o proveito disso? Qual o proveito de alguém que passa a semana toda até ouvindo louvores pela manhã, né? Que geralmente a pessoa gosta de ouvir louvores de manhã cedo, né? Para ver se o dia fica bom, mas no final do dia, misericórdia, Senhor. Qual o proveito disso? Qual o proveito de alguém passar a semana toda, então, ouvindo os louvores, mas na hora de vir para a igreja, falar, não, hoje não, porque eu tenho um churrasco para ir, eu tenho uma visita para fazer, eu tenho uma rotina que eu não posso quebrar? Qual o proveito disso, né? Qual o proveito dessa negligência? Trocar o dia do Senhor por satisfações egoístas. Qual o proveito dessa fé? Uma fé verdadeira é uma fé que produz algo. Tiago vai mais além e ele já vai deixando a coisa um pouco mais dura, né? E ele traz uma seguinte ideia agora no próximo texto que a gente vai ler agora. Não basta só você crer que Deus existe. Não basta só. Você pode até crer que Deus existe, você pode crer que Ele é o Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem um poder de executar tudo aquilo que Ele
planeja. Só que isso não faz de você um cristão. Isso não faz de você um cristão. E olha que Tiago, então, coloca peso nesse argumento dele. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Olha o peso que Tiago coloca agora no texto. Tiago está dizendo que essa fé teórica, essa fé que não evidencia nada, os demônios também têm essa fé. Os demônios creem em Deus. Eles sabem que Deus é o Senhor de todas as coisas. E eles tremem diante do nome de Deus. Tremem. Por quê? Porque eles sabem que eles já estão condenados, né? Porque eles sabem que o Senhor é poderoso. Quando a gente olha para o texto de Marcos capítulo 5, versículo 6, aquele relato que Jesus expulsa a legião de demônios, olha o que o texto fala. Quando de longe viu Jesus, os demônios, né? Viu Jesus, correu e o adorou. Olha, os demônios correram para Jesus e adorou Jesus, exclamando em voz alta: que tens eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha o diabo aí, tendo fé, acreditando em Deus também, chamando de Deus Filho, chamando de Jesus Filho do Deus Altíssimo. Então ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, é claro que ele sabia. E nós, irmãos? Muitas vezes nós somos piores que isso. Eu sei que isso é difícil de dizer, mas muitas vezes a gente age de maneira até pior do que isso. Porque muitos crentes vão à igreja, lê a Bíblia por inúmeras vezes, conhecem as Escrituras, né? Sabe tudo de teologia, mas é um conhecimento apenas intelectual. Você sabe. Eu tinha um professor de geografia que ele estudava a Bíblia para ele poder ensinar geografia. Ele lia vários textos da Bíblia para que ele pudesse trazer aplicação. Então, a gente pode ter um conhecimento, a gente pode fazer várias coisas, mas se for um conhecimento só intelectual, a gente não vai ter medo de pecar. O pecado, ele precisa ser assustador na nossa vida, a gente precisa ter medo, a gente precisa ficar em desespero quando a gente sabe que pode pecar. Por isso que a gente vê aqui que muitas vezes a gente está agindo até pior do que essa fé dos demônios, porque os demônios até tremem, e nós às vezes nem trememos. Muitas vezes nós nem trememos com o dia do juízo final. Nós tratamos isso como algo que vai ocorrer e está tudo certo. Eu estou aqui, Senhor, salvo para sempre, então não preciso de obras, não é isso? Muitas vezes a gente pensa. Se a gente vive uma vida dessa maneira, a nossa fé é semelhante à fé dos demônios, que não leva a lugar nenhum. E sabe qual a diferença, irmãos? A diferença de uma fé verdadeira para uma fé falsa está na obediência. Os demônios creem, mas não obedecem. Não obedecem nada, né? Eles são desobedientes desde o princípio. Então, por mais que eles creiam em Deus, não evidenciam nada de bom, porque a natureza dele é má. A natureza é má, então eles não vão evidenciar nada de bom. E agora Tiago traz dois exemplos, versos 20 a 25, né? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, que a fé sem obras é morta? Tiago continua a discussão com o opositor dele, e ele diz: querem você ter certeza de que a fé sem obras não vale nada? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Vedes como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Percebam que esse relato que todos nós conhecemos não foi o fato de Abraão levar o seu filho para ser sacrificado que salvou Abraão. Abraão já era salvo, concordam? Abraão já era salvo. Não foi esse ato, essa obra, mas essa atitude de Abraão mostrou que a fé dele era genuína. E será que a gente está disposto também a sacrificar algo em obediência a Deus? Quem sabe uma amizade que muitas vezes está levando a gente a pecar? Quem sabe a busca pelo corpo perfeito, talvez, né, que está na moda hoje? Será que isso não está trazendo idolatria também ao nosso próprio corpo? Será que a gente está disposto a frear um pouco isso? Ou será aquele trabalho que tem feito a gente mentir? Isso, meus irmãos, essa obediência não ficou lá no passado, lá em Abraão, não. O Senhor nos chama para a obediência hoje. Hoje o Senhor ainda nos chama para a obediência. Então muitos podem dizer, mas Abraão, você quer me comparar com Abraão? Abraão é o pai da fé. Como é que eu posso ser igual a Abraão? Eu não vou ter essa fé que Abraão teve. Então Tiago traz um exemplo totalmente ao contrário de Abraão. Verso 24, ele fala, verificais, verso 25, desculpa. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir para outro caminho? Olha, Tiago aqui já não está mais falando de Abraão, aquele homem que obedeceu o Senhor, que andou com o Senhor, amigo de Deus, né? Tiago traz o exemplo de alguém totalmente contrário, um exemplo que a gente olharia para a vida e falaria, não, essa pessoa aí, impossível obedecer a Deus. Impossível ela evidenciar qualquer que seja boa prática. Tiago traz aqui o exemplo de Raabe, a prostituta Raabe, que com ato de fé, ela esconde, né, os emissários. Tiago traz esse exemplo, parece trazer esse exemplo para mostrar que a fé não faz acepção de pessoas. A fé ela não é só para aquele que é santo, que vive íntegro, vamos dizer assim. Não, ele está dizendo que essa fé alcança tanto o crente como o não crente. Por isso que o não crente é salvo, né, pela fé. Alcança rico e pobre. Porém, o que difere a fé genuína e a fé falsa são as evidências dela. Tá? Raabe, então, de maneira bem corajosa, esconde ali os espias, né? E a gente vamos ler rapidamente aqui Josué 8 para entender por que Raabe agiu dessa maneira, né? Josué 2, desculpem. Josué capítulo 2, de 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhe disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que eu infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desanimou-os e
desanimou-os o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que Raabe fala, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Está vendo que Raabe, 40 anos se passaram, já haviam se passado quando o povo de Israel havia sido liberto, quando houve a abertura do Mar Vermelho, e Raabe, talvez, claro que ela não estava lá para presenciar isso, mas ela ouviu o que as pessoas falavam sobre o Deus, e ela, de alguma maneira, ela cria naquilo que foi falado para ela, a história que contaram para ela. E ela, no momento que ela precisa praticar aquilo que ela aprendeu, ela coloca em prática. Ela não pensa. Pensem que se Raabe fosse descoberta, ela estava morta. Ela colocou, como dizem, sua cabeça em jogo. Ela poderia ser morta se alguém descobrisse que ela escondeu. Mas ela mostrou uma fé genuína em esconder, porque ela creu que o que um dia falaram para ela. Tanto é que Raabe se torna conhecida, que ela aparece lá, né, na genealogia de Jesus. Olha Raabe aparecendo. Uma pessoa de fé. Uma pessoa que demonstrou a fé no momento que ela precisava de demonstrar, exercer essa fé. Tiago, então, finaliza dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma vida teórica, meus irmãos, uma vida que não evidencia nada, uma vida que você afirma ser cristão, mas vive uma vida totalmente contrária aos ensinos de Jesus Cristo, tenha certeza que essa fé não é verdadeira. Tenha certeza que a gente precisa melhorar muito no entendimento da fé. A gente precisa confiar mais no Senhor, assim como Raabe confiou, assim como Abraão confiou também. Eu encerro lendo o texto do próprio Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Mateus, capítulo 7, versículo 15, a partir do 15. Palavras do próprio Senhor Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia irão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais as obras da iniquidade. Não tem como, meus irmãos, não tem como a gente ter uma vida dupla, uma vida que a gente diz professar a fé em Jesus Cristo e lá fora, quando a gente sai daqui da igreja e a gente age de maneira totalmente contrária.
O texto que nós acabamos de ler é que quem age assim no dia do juízo, o Senhor vai dizer que não conhece essa pessoa. Porque o Senhor conhece as nossas obras, conhece todas as nossas intenções. Então não adianta a gente falar como crente, se vestir como crente, se a gente não age como crente. Se as nossas obras, se as obras da salvação não nos alcançou. De repente, a gente precisa hoje se arrepender da vida que a gente tem levado e pedir que o Senhor nos perdoe mesmo e pedir que o Senhor nos converta de maneira verdadeira, de maneira que a gente tenha, então, essa fé genuína, essa fé que é evidenciada através das obras. Eu queria trazer rapidamente duas aplicações. A primeira, o Senhor não colocou a fé em nossos corações para que a gente deixe guardada só para o nosso uso. Deus não colocou a fé no nosso coração para a gente deixar guardada só para a gente, tá, irmãos? Toda a fé que nós temos foi o Senhor que nos deu, né? Paulo fala isso em Efésios, que a fé não vem de nós, mas isso é o do Senhor. Mas Ele não colocou essa fé em nossos corações, em nossa vida, para que a gente use essa fé apenas para conquistar aquilo que a gente deseja, ou só para agir, para o que a gente precisa de algo pessoal. Essa fé não pode ficar guardada, porque se essa demonstração de fé é só para o nosso uso, isso tem outra palavra, egoísmo. Se você não usa essa fé para agir para com outras pessoas, não passa de egoísmo. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente ouve, inclusive, um irmão falando que não está bem. E às vezes a gente pergunta para ele, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Só que a resposta que a gente quer ouvir é a qual? Está tudo bem. Não é isso? E se o irmão falar, não está tudo bem? Não está tudo bem. Será que a gente está pronto para ouvir isso do nosso irmão? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo. Será que a gente está pronto para ouvir isso? Será que estamos prontos para agir de maneira caridosa com nossos irmãos? A segunda aplicação é: ter fé em Deus não significa que você é um salvo. Ter fé em Deus não significa que você é um salvo. O mundo está cheio de pessoas dizendo que crê em Deus, que professam a fé em Jesus Cristo. E na EBD a gente comentou, mas existem até ladrão que ora a Deus. Existe até uma facção evangélica, não sei se vocês já ouviram isso, facção evangélica. Depois procurem. Essa facção, ela diz que um dos requisitos para participar da facção é que você seja crente, que frequente a igreja. Estão expulsando outras igrejas que não são cristãs do território, usam o símbolo da bandeira de Israel nas áreas que elas dominam. Olha que confuso. Só que no fundo as práticas são más. As práticas são uma prática totalmente inadequada, né? Uma prática totalmente que desagrada ao Senhor. Uma fé verdadeira, o que difere uma fé verdadeira e uma fé falsa são as obras. Tiago fala que, trazendo nesse contexto, que Tiago fala que se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, a gente está pecando. Que o Senhor, então, nos instrua e nos ajude para que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Oremos mais uma vez. Senhor Deus eterno.